Olá, meu nome é Ícaro Albuquerque e meu grupo é formado por, além de mim, Deli de Oliveira e Igor Prado. Nós resolvemos abordar a implementação de um algoritmo em RISC-V, no caso, um exemplo livre. Com isso, fizemos um algoritmo que obtém a maior substring de caracteres iguais. Nós escolhemos essa abordagem com o intuito de mostrar como ler a entrada de strings e como manipulá-las, além de apresentar funcionalidades de condicionais e laços for. Antes de mostrar abordagens do problema, é importante saber o que são substrings. Basicamente, é uma partição da sequência de caracteres que compõem uma string, ou um subconjunto da string, como pode ser visto nesse exemplo, em que string é uma substring. E aqui está mais ou menos o que irá acontecer, né? Dado uma string pelo usuário, nós iremos retornar a maior sequência de caracteres iguais. Neste caso, são 4S. Indo para a parte da resolução do problema, primeiro, para facilitar, fizemos a implementação do código em linguagem de alto nível, nesse caso em C. E como funciona? Primeiro, o usuário irá inserir o tamanho da string desejada e depois a própria string, né? E a partir dessas entradas estabelecidas, algumas variáveis são criadas. A primeira sendo essa aqui, o tamanho da maior substring, onde essa substring começa, e essas duas são meio que auxiliares para o loop e para as condicionais, em que essa condiz ao tamanho da substring atual que está sendo verificada no loop e aonde essa substring começa. E essa última variável aqui correspondente ao caractere que está sendo verificado no momento do loop. E ele começa, obviamente, pelo primeiro caractere da string, né? E o nosso loop irá começar pelo segundo caractere e irá varrer até o último caractere. E enquanto o loop está acontecendo, algumas condicionais são verificadas, em que se o caractere atual que está passando agora no loop é igual ao caractere anterior. Isso serve para saber se é uma sequência, né, de caracteres iguais à nossa substring. Caso essa condição seja satisfeita, o tamanho da substring atual será incrementado em 1. Caso não seja satisfeita, o nosso caractere irá mudar para o atual. O nosso caractere irá mudar para o atual caractere. E se o tamanho da substring que estava sendo verificada no momento for maior do que a maior substring verificada até o momento, no caso, o que seria a nossa resposta irá mudar para o tamanho da substring atual e o início também irá mudar para o começo da substring atual. Após isso, como uma nova sequência de caracteres irá acontecer, o começo da nossa substring será mudado e o tamanho também será mudado para 1. No final dessa varredura, será imprimido o tamanho da substring e a própria substring. Indo para a implementação do código em RISC-V, começamos por alocar espaço na pilha para que possamos inserir a string e logo após vamos para a entrada do usuário, em que primeiro guardamos o código 4, que é correspondente à leitura de inteiro em T0, que será chamado pelo eCall para que o usuário
possa inserir o tamanho da string desejado. Após isso, esse valor será armazenado em A0, que iremos somar 1 para saber o null termination, ou seja, o final da string. Não só isso, como também vamos armazenar o tamanho da string em S1. Logo após a chamada da leitura do tamanho da string, iremos armazenar o código de leitura de string, que corresponde ao número 6, em T0, para quando o equal for chamado de novo, o usuário possa inserir a string desejada. Agora em A0, nós iremos armazenar meio que o ponteiro do primeiro elemento da string que foi inserida pelo usuário. E em A1, iremos armazenar o tamanho da string que foi inserida pelo usuário. Com isso, a função principal do nosso programa, que acha a maior substring de caracteres iguais, será chamada. E o que acontece aqui? Primeiro, temos que saber que A0 armazena o ponteiro para o primeiro caractere e A1 armazena o tamanho da string. Eu já falei disso e isso é importante. Agora, indo para o começo do nosso loop, do for, que eu já tinha mostrado nesse código, o T1 irá armazenar o index, o índice, né, do loop. T2 irá armazenar a última interação do loop, ou seja, o T3 irá armazenar o começo da substring atual. O T4 armazena o tamanho da substring atual. O T5 armazena o último caractere para ser comparado, né? E o T6 armazena o caractere que está sendo verificado na interação corrente. Agora em main loop, que funciona como se fosse um laço for, primeiro iremos fazer um if que verifica se o caractere anterior é diferente do atual. Caso seja diferente, será pulado para a linha .changed character, ou seja, essa aqui. Se não for, o caractere for igual, né, ele irá adicionar 1 no tamanho atual da substring e irá pular para a linha increment index, ou seja, irá incrementar uma unidade no índice e seguirá o loop para a próxima iteração. Mas como eu falei, né, caso os caracteres, no caso dos caracteres serem diferentes, ele começa essa linha aqui, em que o que acontece? O caractere que será comparado agora será o caractere da iteração atual do loop. E caso o tamanho da substring atual for menor do que a da resposta, ou seja, da maior substring encontrada até o momento, nada vai acontecer, basicamente. Ele não fará um update. Mas caso o tamanho da substring atual for maior do que a maior substring encontrada anteriormente, sim, o ponteiro da resposta da nossa substring, que aponta para o primeiro elemento, passará a ser o ponteiro da substring atual e o tamanho da resposta da substring passará a ser o tamanho da substring atual. Depois disso, ele meio que move o índice atual para o T3, que armazena o começo da substring atual, e vai adicionar. Aliás, não vai adicionar, né? Vai meio que resetar o tamanho da substring atual, que seria o T4. Após isso, como já expliquei, o índice é incrementado, o loop continua até terminar o loop, que vai acontecer quando o índice chegar
no último elemento da string, né? Após esse processo, o ponteiro para o começo da substring será armazenado em S2 e o tamanho dessa substring será armazenado em S3. E para imprimir o resultado na tela, o código de impressão de inteiro, que corresponde ao número 1, será armazenado em T0, para quando o equal for chamado, ele imprimir o tamanho da maior substring encontrada. E o código de impressão de string, que corresponde ao número 3, irá para T0, né? Para quando o equal for chamado, imprimir a string a partir do E0, que está armazenando o ponteiro do primeiro elemento da substring. E por fim, irei mostrar a simulação do nosso código para aquele mesmo exemplo que eu dei no início da aula. Primeiro, colocamos o tamanho da string que será inserida, né? No caso 10. Depois, colocamos a string e o que esperamos que saia é que seja 3S na nossa saída com tamanho 3, né? E aqui está. 3 e a maior substring é. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até mais.